respeito das corridas de rua que aconteceram aqui em Petrópolis. A gente vai fazer um histórico aqui antes da corrida principal, que ocorreu no dia 20 de julho de 1968. Mas antes disso, houveram outras corridas. Conta pra gente, Vamos saber Daniel. como que começou, né, na realidade, as corridas de rua, não somente aqui em Petrópolis. Na verdade, eu vou tentar dar um contexto histórico. Assim, a principal categoria do automobilismo na época, né, nos anos 30, 40, era o chamado Circuito Internacional Grand Prix. Esse circuito acontecia em vários lugares do mundo e era muito tradicional a corrida de montanha, que eles chamavam, que era você subir montanhas com os carros mesmos. E no Rio de Janeiro existia, na Serra de Petrópolis, essa corrida, né, que ligava o Rio de Janeiro até Petrópolis. E muitos europeus gostam até hoje dessas corridas, participavam dessas corridas na época. Isso em 1932. Isso nos anos 30, 40 Iniciando. e nos inícios dos anos 50. Então isso despertou o olhar dos petropolitanos para a corrida, né? A gente vê algumas fotos passando ali já da corrida em Petrópolis, que se iniciou no ano de 1956. Teve a primeira corrida aqui na cidade imperial. Ótimo, está passando um vídeo aí. A gente vai situar exatamente nessa corrida. Em 1968, gente, 20 de julho de 68, foi proposta uma corrida de rua no centro da cidade. Seria corrida no sentido horário, como funciona o maior circuito de rua do mundo, que é o de Mônaco, funciona também no sentido horário. Foi proposto por Chico Lange, corredor de renome da época, de inverter o sentido, colocar no sentido anti-horário. Na época, houve uma discussão, não é, Tainá? Muito grande. As pessoas discordaram. Os pilotos que estavam vendo, né, que seria perigoso, eles até comentaram que não era legal fazer isso, né? E assim, não encontraram fundamento nesse quesito dele, nessa proposta que ele colocou diante dessa reunião que aconteceu. As corridas de rua vieram aqui para Petrópolis em 1956, né? E quando foi em 1968, os pilotos precisavam ficar em atividade. As equipes precisavam ficar em atividade porque os autódromos que estavam funcionando eram apenas em Curitiba e no Rio de Janeiro. Interlagos estava em reforma. A Interlagos estava em reforma. Então, em 1968, eram mais de 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas no centro da cidade, porque eram corridas urbanas, assistindo essa luta, essa corrida. Era muito perigoso também, porque a população ficava assim, apenas com uma corda de isolamento. Exatamente. Muito perigoso. Foi até, por mais que tenha sido naquele período, né, naquela época, foi uma grande sorte de não ter acontecido nenhuma tragédia que matasse muitas pessoas, né? Porque era realmente muito perigoso. Mas conta aí, Daniel, o que aconteceu nos treinos e no dia? Só fazer um breve comentário sobre essa colocação no Tainá. Você viu ali no vídeo que estava passando uma pessoa atravessando a rua durante a corrida. Durante a corrida. O carro derrapando e ela tendo que correr para não ser atingida. Bom, nessa corrida de 1968, com a inversão no circuito, o Mário Olivetti, que é um piloto local daqui da cidade de Petrópolis, ele falou que ia ser muito perigoso, que a curva ali da Floriano Peixoto com a Manuel Torres ali era... Manuel Torres não, Bea Torres. Era uma curva que ficaria muito perigosa e falou que não tinha condição de acontecer essa corrida, mas precisava da unanimidade, né, dos pilotos. 90 graus, né? Assim, era muito complicado. Então ele falou, vai dar problema essa curva. E nos treinos, né, já aconteceu o primeiro problema, que foi o Sérgio Cardoso, um piloto jovem, né, entrou na curva, não conseguiu tangenciar a curva da forma correta, o carro derrapou, ele acabou batendo no poste, depois em seguida em uma árvore, e acabou sendo levado para o hospital com ferimentos graves. O carro com mais de 1 metro de altura, né? Então, ele foi hospitalizado, né, em estado grave, chegou no final da noite, da madrugada, de sábado para domingo, ele acabou não resistindo e veio a falecer aí. Foi a primeira tragédia do fim de semana na corrida, né, Felipe? E a família procurou, né, neurocirurgião que já tinha atendido esse mesmo Sérgio Cardoso. Há um mês atrás. Há um mês atrás, porque ele tinha sofrido uma tentativa de assalto, então ele tinha tomado uma bala, né, e esse neurocirurgião conseguiu resgatar a vida de Sérgio, só que quando chegou nessa corrida, não teve jeito. E o problema é o seguinte, pra vocês entenderem como é que funciona, como é que funcionou a corrida. Começava
começava no obelisco. Não, o sentido original, desculpa, Felipe, o sentido original ele começava na Praça da Inconfidência. Isso, no Imperador. Ele seguia até a Praça dos Jipes. A Praça dos Jipes ali, que eu esqueci o nome dela agora. Isso. Virava para a Rua do Museu da Imperatriz. Seguia na Rua da Imperatriz ali, que na época era chamada de 7 de Setembro. Isso. Sim. Virava, fazia uma pequena curva à esquerda para entrar na Tiradentes, que é ali a Rua da Cultura Inglesa atualmente, ali da Catedral. Uhum. Na Catedral ela fazia uma curva numa espécie de ferradura. Pegando a Rua Ipiranga. Isso, exatamente. Sobe e desce Alberto Torres. Depois vai pela Floriano Peixoto, as duas reta, curva e reta. Os boxes se situavam na Praça da Inconfidência. Passava por pontos turísticos, né? Pontos turísticos. Isso. Aí eles inverteram a mão. A largada foi próxima, foi em frente à Praça dos Jipes, né? A largada aconteceu ali próximo ao obelisco. Quando teve que se tornar anti-horário. Quando teve que se tornar anti-horário, e essa primeira curva dessa corrida ela ia acontecer lá na final da Floriano Peixoto com a Alberto Torres, que era justamente a curva que eles falaram que era impossível de se fazer e que se viu no acidente do Sérgio Cardoso, que realmente era uma curva perigosa. E teve o primeiro acidente. Como é que foi? E teve o primeiro acidente. Aí no domingo, com a corrida rolando, a corrida vinha sendo liderada, me falha o nome agora do piloto que estava liderando a corrida. Bino Marques, não. Ele não era o Bino Marques, era um outro piloto. Enfim, esse piloto bateu com o carro, né, na mesma curva. O carro ficou... Carai Figueiredo. É isso. Carol Figueiredo. Foi porque a enciclopédia Tainá aqui nos ajudou. A nossa mente brilhante. Carol Figueiredo, ele bateu, ele foi socorrido por Ilcinho Fittipaldi, que tinha se recusado a correr, estava assistindo a corrida. Luizinho. E ele foi retirado do carro pelo Ilcinho Fittipaldi, que é um corredor... Ele tinha um Fit Porsche na época. De renome nacional. E o que acontece? Esse piloto precisou ser atendido na pista. Eles ficaram desesperados, né? E eles quiseram socorrer ali. Rolou um desespero total. Lembrando que foi na mesma curva. Na mesma curva do Sérgio Cardoso. Aí veio o carro dos bombeiros e estacionou simplesmente com a corrida acontecendo. Parou o carro dos bombeiros, a ambulância, né? Para socorrer o cara. E o que acontece? Os pilotos entraram em pânico. Porque tinha um carro na pista, aí o Cacaia, né, que é Carlos... Joaquim Carlos Teles dos Santos, conhecido como Cacaia, saiu do carro para tentar sinalizar os pilotos que tinham um carro dos bombeiros atravessado ali. Então, Cacaia era sobrinho do bandeirinha ali da corrida, né? Ele era sobrinho de um dos fiscais de pista, Sim. né? Então ele foi sinalizar ali junto ao tio ali que não dava para os carros passarem em alta velocidade. Só que o cara que estava liderando a prova, o Bino Marques, ele acabou atropelando o Cacaia. Que loucura. Que foi jogado para o alto e caiu com um ferimento foi muito grave no abdômen. Né? Ele foi atingido pelo retrovisor do carro? Do Bino, né? Que era uma Williams. Sim. Né? O Ford Williams. Ford Williams. Tem até um Ford Williams aí. Passa para mim, por favor, Wellington, a foto dele. Ele acabou sendo atingido por esse Ford Williams, aí foi levado para o hospital, né, com os ferimentos, ficou 39 dias em tratamento e morreu. E acabou falecendo por uma infecção generalizada, e não pelos ferimentos propriamente ditos. Só que disseram, né, que ele ainda salvou. Ele ainda salvou um outro piloto, né? Um outro piloto, porque conforme ele caiu, né, que ele foi atingido pelo carro, os outros carros que estavam vindo, que poderiam também, né, se acidentar ali, né, nessa mesma curva, foram impedidos. Então ele morreu salvando outras vidas. Gente, após essa corrida, as corridas de rua da Cidade Imperial foram proibidas. Com 2 mortes de 2 pilotos incríveis. Foi a corrida mais trágica da história do automobilismo brasileiro. Porque para um deles essa corrida não terminou, né, Daniel? Para 2 deles essa corrida não terminou. Porque continuaram ali. Mas não teve ficou vitorioso. Traumatizado pro resto da vida. Né? Também me falha o nome dele aqui agora, vou ser bem sincero contigo, mas teve um piloto que inclusive esse rapaz que sobreviveu, que conta que a vida dele foi salva pelo Cacaia. O Luizinho, isso, exatamente. Tainá salvando a gente. Então, ele imortalizou essa corrida como uma corrida que não terminou. E, de fato, não terminou. Dia 20 de julho de 1968. Exatamente.